Engasgo. Vamos falar de engasgo? Parece uma coisa tão simples. Isso te chama a atenção? Vamos falar de engasgo. Você diz, vou mudar de canal. Engasgo? Você pode morrer de engasgo. Um filho seu pode morrer de engasgo. Não estou falando de uma pessoa entalada que vai comer e a comida não desce legal. Isso é um entalo. Eu estou falando daquele engasgo que a comida, ao invés de descer pelo canal certo, vai para os brônquios e a pessoa pode morrer sufocada. Quantas pessoas já morreram sufocadas? No Mucuripe, há uns 5 anos atrás, o caso de uma menina de 8 anos, estava brincando com uma tampinha de perfume na boca, uma pequena tampinha de perfume na boca. Ela estava brincando, pulando, quando de repente a tampinha entrou pelo lugar errado, fechou, né? Ficou lá nos brônquios, ela não conseguiu mais respirar. Ela pulava, não conseguia gritar, não conseguia respirar, e foi perdendo as forças e caiu e morreu. A gente na época trouxe a mãe dela aqui ao programa. A gente não encontrou mais a mãe. Aqui em Fortaleza há um senhor que hoje ele é 100% paralítico. Nós o trouxemos ao programa também, mas hoje ele não pode vir. A gente já trazia mais uma vez. Ele estava no Mucuripe, ali quando chegam os pescadores no final da tarde, e ele muito brincalhão. Ele pegou um peixe pequeno e disse, eu vou comer esse peixe cru, e jogou o peixe na boca. Só que o peixe, ao invés de ficar no lugar certo, ele entrou pelo buraco errado. Ele entupiu a traqueia, né? Foi pro buraco errado, pro local que passa a respiração. E aí o peixe não saía. Era um peixe pequenininho. E ele ficou sem ar, desmaiou, foi levado para o hospital. Quando conseguiram retirar o peixe, por não entrar oxigênio no cérebro durante muitos minutos, ele ficou com paralisia cerebral. Eu disse, ele hoje tem paralisia cerebral. Ele não fala, ele não mexe os braços, ele olha para você, ele o tempo inteiro deitado. Por quê? Porque depois de 1 minuto que o cérebro não recebe oxigênio, a pessoa desmaia. Você já viu os lutadores de jiu-jitsu? Quando ele dá uma gravata e segura durante 1 minuto, o oponente que está seguro no pescoço, ele desmaia, porque o sangue não passa. Com alguns minutos, a pessoa já tem lesão cerebral. Engasgos. Vamos ver, esse primeiro VT que nós vamos ver aqui, nós estamos aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, o sargento Márcio Lemos. Ele vai nos ensinar como salvar uma pessoa que está tendo um engasgo e não está conseguindo respirar e vai morrer. Nós temos aqui a pediatra, doutora Vládia Sampaio, que também vai nos falar de engasgo em bebês. Deixa eu contar mais um aqui. Eu não vou citar o nome porque eu convidei, a pessoa não veio, mas há uma jornalista aqui da TV Diário que tem um irmão de 39 anos. Quando ele era bebê de colo, a mãe estava dando o mingau, que antigamente se chamava papa. Você lembra? A Mauri Júnior. Nosso tempo era papa, mingau. O menino estava tomando mingau, bebezinho de colo, quando de repente se engasgou. A mãe não soube o que fazer. Ele passou muitos minutos sem respirar e teve lesão cerebral. E hoje anda de cadeira de rodas. Não fala, praticamente não consegue se mexer, porque teve lesão cerebral por ter passado muitos minutos sem respirar. Quando era bebê, se engasgou com a papa. Hoje tem 39 anos, é 100% paralítico. O que fazer se o seu bebê se engasgar? O que fazer se seu pai, sua mãe, alguém na sua casa se engasgar? Vamos ver primeiro um vídeo, é o da Polícia Militar. Um policial militar, a Polícia Militar foi chamada para uma ocorrência, chegou lá, né? Isso é mais próprio para o Corpo de Bombeiros, mas não tendo o bombeiro, chama a polícia. A polícia, às vezes, o policial às vezes tem bom senso, às vezes tem treinamento.
Olha como eles salvaram, os policiais militares salvaram o bebê que estava morrendo sufocado, engasgado. Passou agora há pouco. Foi. Esse é um caso real. Na rua. Ali é uma criança. Tem que botar de cabeça para baixo e fazer esse procedimento. A criança está desmaiada. Se engasgou. E se não voltar a respirar, ou morre, ou fica com lesão cerebral para o resto da vida. Não tem cura, não tem jeito. Liga no 92. 9203. Barra de Samu passou aqui agora. Liga 192, liga 192. 192, Tá respirando, tem que fazer Ela engoliu alguma coisa ou só o leite? Rasgou com leite? Não, calma. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. A criança está desmaiada e cada instante que passa sem a criança respirar, mais risco ela tem de ter uma lesão cerebral e ficar aleijada para o resto da vida, com sequela para o resto da vida ou até mesmo morrer. Eu vou logo para o final dessa história porque demora muito. Volta para mim. Vamos antecipar, os policiais não conseguem resolver o problema, talvez porque não tenham a experiência de vocês, bombeiros treinados para isso. Chega a ambulância leva a criança ainda desmaiada. E nós não sabemos o resultado, se essa criança morreu ou não. Eu estou aqui com o sargento Márcio Lemos, do Corpo de Bombeiros, e com a médica pediatra Vládia Sampaio. Doutora, a senhora está com o microfone? Tá. Doutora Vládia, quais os principais tipos de engasgos em bebês? Os bebês e as crianças maiores, eles podem se engasgar com várias coisas. Brinquedos, principalmente aqueles que não são padronizados para a idade e não tem selo do Inmetro, porque eles são mais fáceis de quebrar. Com alimentos, principalmente alimentos que não são apropriados para a idade. E com brincadeiras perigosas atualmente na adolescência, que a gente sabe que eles têm desafios no YouTube e que muitas vezes eles se engasgam nessa faixa etária de adolescente. Lembrando que o engasgo, ela é a 4ª causa de óbito até 14 anos por acidente. Pera, que dado impressionante, doutora. Muito. Pera, escuta o que a doutora vai dizer agora para vocês, vai repetir agora para você, doutora Vládia Sampaio, pediatra. O engasgo é a 4ª causa de óbito por acidente na faixa etária até 14 anos, sendo que nos bebês é a primeira. Meu Deus, gente, isso é impressionante. A primeira causa de morte em bebês é engasgo. Por acidentes. Morte por acidente. Uhum. É engasgo. É engasgo. E até crianças e adolescentes até 14 anos. É a 4ª causa. A 4ª causa de morte por acidentes é engasgo. Tá vendo como essa matéria é importante? Você pode salvar a sua vida e a vida de alguém da sua família. Tem mais uma perguntinha. O que os pais devem fazer para evitar que a criança se engasgue? Então, inicialmente, é seguir todo o cuidado com a criança. Tem alguém sempre atento com a criança. Dar alimentos de acordo com a faixa etária. Então, bebês muito pequenos, eles não podem ficar comendo até 3, 4 anos de idade, não só os menores de 1 ano. Eles não podem comer coisas pequenas, duras, arredondadas. Pipoca, amendoim, carne em tamanhos muito grandes, uva, tudo isso tem que ser partidinho para se adequar à anatomia do bebê. O que tecnicamente acontece na hora do engasgo? O que fecha lá na respiração? Por que isso acontece? Como é que acontece? Lembrar que a gente tem 2 tipos de morte por sufocamento. É o sufocamento e o engasgo. O sufocamento acontece mais em bebês, que é quando se tapa a via aérea dele. Pode ser um lençol, uma fralda, alguma coisa que esteja no berço e ele não consegue puxar e ele morre. Reforçando o que a senhora está dizendo, eu, como tenho um programa há 43 anos, relatando as coisas da vida, tanto no rádio e na televisão, às vezes a mãe dorme por cima da criança. Bebê está lá, a mãe com sono muito pesado, bebê novinho, a mãe se cai,
vira para cima do bebê e o bebê termina morrendo sufocado e esmagado. Até isso Pode acontece. acontecer, mas é mais comum acontecer com coisas soltas no berço ou na cama, como travesseiro, toalha. Sufocar a criança. Pode sufocar. A outra forma que tem é de entrar algum objeto na via aérea da criança e ir para o que a gente chama de via aérea, que é a encanação que leva o ar de fora para o pulmão. Então, esse objeto, ele obstrui a goela da criança, que é a traqueia. A traqueia. E aí, nesse caso, ele pode obstruir total ou parcial. E quando é total ou uma parcial, não obstrui tudo, mas não deixa o ar passar nem sair, pode causar transtornos. Doutora, quais as dicas a senhora dá para o pai e para a mãe que se encontra numa situação dessa? O bebezinho se engasgou com a papa, o menino ou a menina se engasgou com um objeto e não consegue respirar, está se sufocando e está morrendo. Qual o conselho que os pais devem fazer imediatamente? A primeira coisa que é muito difícil nessa situação, que são situações muito aflitivas, é tentar manter a calma e tentar deixar a criança calma. Enquanto ela tosse, enquanto tem saída de ar, enquanto tem fala, você não faz nada. Você tenta acalmar a criança e deixa ela tossir. Pronto, porque às vezes, porque eu já fui sufocado e eu fui salvo. Então eu tenho experiência nisso. Então se ainda está respirando um pouco, é porque não engasgou legal. É uma obstrução não engasgou parcial. Total. Mas quando fecha, não tem como respirar. Eu fui vítima e fui salvo. Não tem como respirar. Você não respira, fecha, para tudo de uma vez e com o tempo começa a escurecer. Com um minuto começa a escurecer. Mas se fechar, e aí o que deve Então, fazer? até fechar, enquanto tiver som, enquanto tiver tosse, deixa a criança tossir. É a primeira coisa. Não dá nada para ela beber, não dá nada para ela comer, tenta acalmá-la e deixa a criança ou adolescente tossir. Crianças maiores, quando tem engasgo total, eles tendem a levar a mão à boca, que é aquela situação que você diz que está se sufocando, porque você não tem mais voz. Então, enquanto o adolescente ou a criança tiver ainda tônus muscular, não tiver desmaiado, e ele tiver uma obstrução total, tiver ficando roxo, salivando muito, sem saída de voz, não consegue mais tossir, aí você vai fazer as manobras para tentar desobstruir a via aérea. Nunca tentar procurar esse objeto na cavidade oral, na boca, a não ser que ele esteja visível. Porque você pode empurrar. O troço que está lá dentro da boca, o alimento, dá para pegar e puxar, faça isso. Se você está vendo ele. Mas se não está vendo, não faça. Não, você pode empurrar e piorar ainda mais a situação. Nós temos aqui o sargento Márcio Lemos, que vai mostrar com esta boneca qual o procedimento que deve ser feito com o bebê quando ele engasga. Os policiais ali, que nós mostramos, não conseguiram, porque têm uma noção, mas não sabem como fazer, não sabiam como fazer. E não resolveram o problema da bebê que estava engasgada. O militar bombeiro tem treinamento para isso. Exatamente. Então, a bebezinha aí, ou o bebê, se sufocou com a papa, com o mingau, com a comida ou com algum objeto que botou na boca. Entrou na goela e o menino não consegue mais respirar. Como é que faz, sargento? Boa tarde a todos, telespectadores. No tocante à questão do engasgo, só ratificando aqui o que a doutora falou, é interessante entender que hoje nós temos aproximadamente 700 mortes no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela registra por ano. Por engasgo? Por engasgo, Gente, exatamente. presta atenção aí, isso é importante. Aqui com a gente está uma outra médica, só que é de outro assunto. Doutora Leila Lopes, é ginecologista, vai já dar umas dicas muito importantes do programa. Olha, informação oficial do Corpo de Bombeiros. 700 pessoas morrem no Brasil por ano, engasgadas, não conseguem respirar. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Meu Deus! No tocante aos colegas da polícia lá, a política nossa do Corpo de Bombeiros, na pessoa do comandante, Coronel Holanda, hoje é fazer um treinamento intensivo, tanto do nosso efetivo como o efetivo da polícia, quando eles nos procuram. Bem como o nosso efetivo a nível de estado, para que realmente todas as pessoas tenham esse conhecimento, não só o Corpo de Bombeiros. Então, vamos ver como partindo aqui para o procedimento... O bebê aqui se engasgou, não está conseguindo respirar. Muito bom. Como é que faz? Nesse caso, é interessante que quem vai prestar o atendimento esteja sentado. Quem vai atender o bebezinho para tentar fazer ele respirar e não morrer, ou não ficar paralítico, porque o engasgo por muito tempo, o ser humano sem respirar por muito tempo pode ficar paralítico ou com algumas sequelas. Então quem vai atender o bebê tem que estar sentado. É importante que ele esteja sentado para a execução do procedimento. A cadeira, vamos fazer como é para ser. A cadeira, vai lá, por favor. É uma moça bonita para botar a cadeira, olha que coisa linda.
Primeiro, senta. Vai, o bebezinho está sufocado. Esse procedimento, a princípio, ele vai facilitar a saída do possível objeto que esteja obstruindo a passagem de ar. A gente vai só fazer um pouco mais rápido para que Então, as pessoas... procedimento rápido, a princípio, deve ser esse, que nós chamamos de manobra sanduíche ou compressão torácica, a qual eu vou estender a perna e vou dar 5 pancadas na região do tórax do bebê. Atenção, quem vai atender tem que estar sentado, bota aquela perna lá para frente, bebezinho com a cabeça para baixo, estendido aqui no antebraço da pessoa e vai dar umas palmadinhas nas Exatamente. costas. Esse posicionamento, ele vai facilitar a saída do possível objeto ou alimento que porventura ele Vamos possa lá, como é ter que se alimentar naquele instante. Então, nesse momento são feitos 5 batidas. Quantas? Bateu 5 vezes. 5 vezes. Vou apoiar a nuca do bebê, região occipital. Vou fazer a inversão do Vira. procedimento. E a nível de tórax, na linha mamilar, eu vou realizar 5 compressões. Meio do peito. E daí tentar observar se esse objeto ele foi expelido ou se realmente ele já está na parte oral do bebê. Abre a boca para ver se saiu o troço que estava Como engasgando. foi ratificado pela médica, é importante entender que não devo colocar a mão na boca do bebê, em virtude que isso possa trazer uma obstrução ainda maior. Então vamos lá. Uma vez entendendo que ele ainda continue com a obstrução, Sem retorno respirar. novamente O bebê está engasgado, sem respirar. e faço mais 5 compressões. Nas Uma, costas. 2, 3, 4, 5. A mão novamente. Desvira o bebê. Ela vai fazer esse procedimento para que eu possa executar as compressões novamente aqui. No peito. É interessante que na prática mesmo, Mas faça para a gente ver. Pá, isso. 1, 2, 3, 4, 5 Cinco. e novamente fazer a abertura da boca do bebê. Fazer isso até o objeto Até sair. que o objeto seja E a- expelido ou na circunstância em que ele possa evoluir para uma parada cardíaca, aí eu tenho que iniciar as compressões torácicas no intuito de fazer com que ele possa retornar. E continuar isso até a criança respirar. Aí Importante você vai é- procurar ajuda. Pronto, importante é que Como é que é? Ele vai falar. justamente a questão inicial é o fato de poder manter a calma. E diante de tal acontecimento, a ajuda ela já deve ser solicitada. Ajuda. Exatamente. Chamar o bombeiro. Ligar 192, 193 e falar na realidade do que é que se trata para que o socorro imediato possa estar a caminho. Mas vale salientar que o que vai salvar realmente são esses procedimentos quando realizados de forma precoce, de forma Agora, rápida. como a gente está com o tempo muito tomado, a gente vai fazer em 1 ou 2 minutos uma outra manobra chamada Heimlich. É isso? Exatamente. A Heimlich é uma manobra realizada em pessoas já adultas. Vamos partir direto, porque o meu tempo já acabou nesse bloco. Máximo, você vai ser o rapaz que foi pro restaurante, se engasgou com a comida, tá morrendo. Você tá morrendo, você tem pouco tempo de vida, você tá morrendo. Máximo, e aí ele vai ensinar como é que deve ser feito. Vamos partir direto para a manobra, para que o que está engasgando você pule e saia da sua goela e você consiga respirar e não morra. De forma rápida, é importante atentar se esse engasgo ele é parcial. O fato de que ele possa estar falando é incentivar essa tosse. De modo que ele não esteja tossindo, aí sim eu vou partir para as manobras. Se ele não está falando, ele não consegue respirar, está ficando roxo, está morrendo depois de se engasgar. Olha como desengasga e a pessoa volta a respirar. Vamos mostrar como é a manobra Heimlich. Quem vai realizar o procedimento vai ficar corpo por inteiro. trás da vítima, O corpo inteiro, o pé identificando as cristas ilíacas, ou literalmente o osso da bacia, vai deslizar o dedo ou a mão até a cicatriz umbilical e fazer uma inversão da mão, e a outra mão ela vai estar como apoio, de modo em que esse procedimento ele vai formar a letra J, ou seja, eu vou empurrar para a parte interna e para cima até que o objeto seja expelido. Então você vai dar uns puxões. Uns Faz. puxões. Como é? Tchum. Puxa para baixo e para É cima. interessante para ver a eficácia do procedimento, se você fizer ar bem alto. Mais alto. Mais alto. Ou seja, Só que, se o cara tá engasgado, ele não vai falar coisa nenhuma, porque eu fiquei engasgado, eu não conseguia falar. Eu me engasguei uma vez, eu estava morrendo, não tinha como falar nada, nem respirar. Começou a escurecer.
e alguém me salvou. Na realidade, esse forma de falar o ar é para que nós possamos observar o tão quanto essa manobra é importante e a eficácia dela. Isso é Mas só é evidente um que, teste aqui, porque se você está morrendo engasgado, você não fala nem A nem B, compadre. salientando que esse procedimento ele vai ser realizado até que o objeto seja expelido ou que ele venha a ficar inconsciente. Na condição de ficar inconsciente, aí nós temos que fazer a compressão torácica. Lembrando também que o socorro deva ser acionado. Sempre chamar o bombeiro. Exatamente, mas ou o SAMU. Como é que se chama o bombeiro? Tem gente que não sabe. 193 ou 190, hoje integrado com a CIOPS, automaticamente esse chamado é acionado para o serviço específico. 193. 193 Chama ou o bombeiro o 190 ou ou 192, exatamente. E quem quiser encontrar a doutora, a pediatra Vládia Sampaio. É se prevenir e evitar acidentes e sufocação, porque eu trabalho em UTI. Então, Você trabalha até É então, a melhor não experiência encontrar. total, né? É melhor não encontrar, não, é melhor né? não encontrar. Prevenção. Em metro, alimento, observar bem a criança e fazer uma puericultura bem feita nos postos e nos consultórios. O trabalho dela é muito interessante, viu? A pessoa quando está na UTI está entre a vida e a morte, então ela só atende na UTI, né, doutora? Obrigado pela vinda ao programa.